Discutiu-se muito na Constituinte as competências do Supremo. Certa vez, numa palestra que o ministro Moreira Alves e eu, ainda no processo constituinte, demos em Belo Horizonte, dizia o ministro para mim, na antessala da nossa palestra, que, professor, estão pondo tudo dentro da Constituição. Nossa competência, nós podemos até ter que jogar em questões em que um juiz de primeira instância, nas causas de primeira classe, e que tem direito a recorrer, para ele, pode levar o assunto ao Supremo. Se eu brigar com o alfaiate e quiser levar, pode chegar ao Supremo. Isso ainda é no processo constituinte. E realmente, se nós analisarmos as competências do Poder Judiciário colocadas a partir do artigo 102, é algo que impressiona. É 92 ao 126 é o que diz ao respeito ao Poder Judiciário, mas as competências de cada tribunal estão a partir da declaração que o Supremo Tribunal Federal é o guardião, não um legislador complementar, substituto, nem um legislador constituinte complementar. Ele é o guardião, tem que respeitar o que está escrito na Constituição. Agora, o que me impressiona é que o juízo natural é para toda uma pessoa que não tem foro privilegiado. Aliás, se combateu muito o foro privilegiado. Isso porque as autoridades no exercício não têm que passar por um juízo normal. Eu mesmo defendia que as autoridades, no exercício das suas funções, não deveriam, tendo participado de 3 bancas examinadoras para magistrados, 2 de magistratura federal e 1 de magistratura estadual, eu entendia que um juiz de primeira instância substituto, se ele tivesse o direito de prender um presidente da República, ou um senador, etc., talvez ele ainda não tivesse a vivência, porque está começando a carreira, por isso que começava, sempre que examinei, era para juiz substituto federal ou estadual. Inclusive, o próprio Supremo declarou que fora do exercício, as pessoas teriam que ser julgadas por juiz natural. O próprio presidente Lula foi julgado por força de decisão do Supremo por juiz de primeira instância, quando deixou, pelos atos de governo, condenado em Curitiba, por questões processuais, anulado o processo, passado para outras instâncias, também de primeira instância, sendo ex-presidente da República, e por prescrição, e não por mérito, os processos foram encerrados com absolvição por prescrição do presidente Lula. Então, na verdade, era a interpretação correta que eu vi na discussão, nos momentos em que eu estava com os constituintes, em audiências públicas, acompanhando, conversando com Bernardo Cabral, o relator, quase toda semana. É isso que se decidiu. E era correta a decisão do Supremo de entender que só as autoridades teriam foro privilegiado. Hoje não é isso que nós vemos. Por exemplo, não havia uma autoridade no dia 8 de janeiro. E todos entraram para serem julgados pelo Supremo sem foro. O ministro Marco Aurélio foi um grande presidente do Supremo Tribunal Federal, um grande ministro, meu confrade na Academia Internacional de Direito e Economia, diretor de faculdade de Direito, foi diretor do CEUB em Brasília, e fomos juntos também companheiros no Instituto Metropolitano da UniFMU. Eu era conselheiro, ele presidente. Ele tem criticado a inexistência de juízo natural e fazer do inquérito fake news tudo um verdadeiro buraco negro que tudo entra. Isso, de um lado, acumula brutalmente os trabalhos do Supremo, que tem que julgar um mundo de coisas fora da sua competência, atrasando muitos outros processos. E segundo,
é um foro criado pelo Supremo Tribunal Federal e não criado pelo Constituinte, que diz quais eram as autoridades que poderiam ser julgados com foro especial, com foro privilegiado. Então, eu tenho realçado aqui, nos livros que escrevi, as obras que li da maioria dos ministros da Suprema Corte, aqueles que têm livros escritos, e escrevi livros com 6 dos 11 ministros, o valor que eles têm, de palestras que demos juntos, todos eles, sem exceção. E, ao mesmo tempo, por exemplo, no livro, minha homenagem, dirigida pela PET, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Toffoli me comoveram com o que escreveram. No livro que a Abate fez com Halley, coordenando, o ministro André Mendonça também. Eu os admiro muito como juristas, e sou criticado, porque não entendo como é que eu posso admirar como juristas e criticar e divergir como ministros. Mas é que como eu vivi aqueles 20 meses, para comentar a Constituição, tinha um contrato com a Saraiva e o Celso, desde 1986, quando pela emenda 26 foi convocada a Constituinte, considerada pelo próprio Supremo como originária. Eu entendo que por pessoas que não têm foro privilegiado a serem decididas numa única instância no Supremo Tribunal Federal, não só atrasa todos os processos que tem, porque passa a mídia, está interessado, todos olharem, como, ao meu ver, não está na Constituição. E eu, nesse ponto, eu acompanho o eminente querido amigo, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, com quem também tenho livros escritos. Enfim, eu trago sempre as minhas reflexões aqui, analisando textos, apresentando ideias, não atacando pessoas e principalmente os ministros. E como jurista, eu admiro a todos.